Live. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Marcelo E eu sou a Thay. e no vídeo de hoje a gente vai contar a nossa história até a decisão de migrar para os Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao canal Juntos ao USA. Vou falar como foi o nosso processo para a imigração e o visto EB2NW. Nesse canal você irá acompanhar todo o nosso processo de imigração para os Estados Unidos. Eu residi nos Estados Unidos antes de retornar ao Brasil e tive muitas experiências que vou compartilhar no decorrer dos vídeos. Vocês poderão acompanhar nosso dia a dia aqui no Brasil, a nossa ida ao consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro para entrevista de novo residente e depois acompanhar nossa jornada na América. Fique conosco se você gosta de viagens, saber da vida na América e muito mais. Então, fazendo um resumo da nossa história. Nós casamos no ano de 2013, na cidade de Itajaí, Santa Catarina, e vivemos a nossa vida um pouco na cidade de Camboriú, porque eu era de Camboriú, a Thay morava em Gaspar, então a gente morou um pouco em Camboriú, um pouco em Itajaí, em Gaspar também. No ano de 2015, nós tivemos a nossa primeira ideia de mudar, ou seja, não só de local, mas de país. E essa ideia veio, acho que foi através do seu irmão mesmo, que ele de alguma forma achou um canal de YouTube de alguém, né, veio, trouxe para nós, eu gostei muito da ideia, eu já era formado na época, quando essa ideia surgiu, porque quando eu e a Thay casamos, eu estava no meu último período, não era nem meu último ano, era meu último período de engenharia civil, nos meus últimos 6 meses. Então eu já estava formado e veio essa ideia, Canadá precisando de pessoas qualificadas, essa coisa que a gente vê, né, ou seja, formados. E comecei a pesquisar, vi muita coisa, mas o que desandou um pouco, algumas coisas na época que a gente viu, a pessoa que ia para estudar inglês até um tempo atrás, naquele ano, né, poderia trabalhar, ou seu cônjuge, né, ali, ou até mesmo quem estava fazendo curso de inglês nas horas vagas, poderia fazer trabalho remunerado com permissão do governo, né, tinha um visto de trabalho. E quando a gente começou a pesquisar, havia caído essa lei. Só poderia trabalhar quem estivesse fazendo um estudo de curso técnico, que seja, ou alguma faculdade, pós-graduação, algo assim. Então isso desanimou a gente um pouco, porque na época, e até hoje ainda, na época era mais, ainda não tinha nada de inglês, não sabia ali o hi, bye, e era isso. A gente não tinha noção nenhuma de inglês. Então a gente desistiu, olhei no site, vi tudo que dava para preencher, mas o idioma, infelizmente, na época não preenchia, e alguns requisitos de tempo de formação. Passou-se um tempo, no ano de 2016, você ficou grávida da Isabela, né? A gente descobriu a gravidez, eu fiquei até um pouco assustado na época, e não esperava, porque não foi planejado, uma grata surpresa. E nesse período a gente tinha feito uma viagem internacional, foi em família, fez uma viagem para o Chile, de avião aqui perto, coisa mais acessível, e havia sido a única. E nessa época, quando estávamos em 2016, que eu descobri a gravidez da Isabela, a gente ficou assim, a gente não foi para os Estados Unidos, esse era um desejo meu de ir. E meu pai já tinha ido uma vez, eu acho, para lá, ele já tinha visto, já tinha ido, a gente disse, eu acho que é hora de a gente tentar esse visto para nós dois irmos, e na época marcou para fazer o visto. Na época era mais tranquilo, prazos, a gente conseguia com um tempo tranquilo ali para ir. Então a gente foi fazer essa entrevista no ano de 2016 mesmo. Em São Paulo. Fizemos a entrevista assim, acho que foi em março de 2016. E aí foi viajamos em maio. Comprei a passagem de São Paulo a Boston, para dizer que foi a região que a gente foi. Não gastamos os 900 e pouco, eu lembro até hoje porque não bateu R$1.000, 900 e pouco. A única coisa que eu completei foi que a gente, daí tinha que ir ou Navegantes ou Florianópolis de avião ou ônibus. Então, a gente foi e conheceu, e naquela época foi o primeiro contato de eu olhar assim e dizer, meu Deus, eu quero ficar nesse país aqui. Ele nem queria voltar. Não quero voltar, e começar aquelas coisas na cabeça. E muitas pessoas, como a gente tem contato com brasileiros que moram lá, as pessoas começavam a falar, olha, aqui é fácil, aquela época até era, eu acredito, mais fácil do que está hoje em dia, e aqui é fácil isso, aqui é fácil aquilo, se eu te levar ali, eu lembro que falava, se eu te levar ali na Toyota, você sai com o carro zero agora, só com o teu passaporte, e esse tipo de coisa a gente fica assim, a gente é jovem, né? Fica meio vislumbrado, e eu, como engenheiro,
na época ainda começando na profissão, dizia, meu Salário Deus, ainda era baixo. a gente olha nessa questão do material, é muito mais fácil mesmo. Eu nunca quis ir legal. Eu sempre falava pro Marcelo, se um dia a gente vir, a gente, sei lá, tem que encontrar uma maneira da gente vir legalmente. Porque eu pensava nisso, né? A gente sabe como é difícil depois que tem um familiar lá, dos outros familiares conseguir ganhar um visto, né? Exatamente, Então, porque... eu pensava muito nos meus pais, assim, porque os meus sogros tinham ido, já tinham, né? Então, isso foi uma decisão que pesou também na época, mas foi muito bom, graças a Deus. Isso, foi bom assim, porque se a Thay tivesse embarcado na minha ideia na época, que eu tava ali com a ideia de momento, não tava pensando no futuro, no sentido de estar pensando no futuro material, mas esquecendo que aí isso iria impedir a gente, às vezes, de muitas outras coisas lá na frente. Ficamos 17 dias lá. Né? 17 dias. A gente voltou no ano 2016, a Isabela nasceu, mas aquela coisinha ficou, aquela pulguinha atrás da orelha ficou. Até eu que não tinha ideia, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, depois disso, depois que eu fui lá, também vi como que era, e depois a gente, mãe, pai, a gente já começa a pensar daí nos filhos, então você já vê todo, né, ao redor, comecei a trabalhar isso na minha cabeça também. Quando a Isabela nasceu em 2016, né? Aí eu fiquei licença maternidade, fiquei cuidando dela. E aí, em 2018, né, eu voltei pro mercado de trabalho. Vocês sabem como que é voltar pro mercado de trabalho depois de ser mãe, né? Porque como a Thay não estava conseguindo arrumar, tinha vários empregos, claro, tinha, não é? Que aqui a nossa região, não é a região que não tem trabalho, mas era aquela coisa assim, Thay estava trabalhando num certo nível, fazendo atendimento na área que ela estava de atuação e teria que voltar lá para baixo, ou auxiliar, ou recepcionista, né? Então eu mesmo dizia para ela, se for para trabalhar nisso, melhor então fica em casa. Então ela estava difícil para recolocar de volta assim na área, ou no mesmo nível que ela estava quando ela saiu de licença maternidade. E nesse meio tempo foi onde a gente começou a ideia. Olhar de novo. Olhar de novo. Sempre olhava. A gente sempre assistia vídeo do pessoal que mora lá. Tem alguns youtubers, né? Que a gente acompanha, que a gente gosta. Então, sempre tinha ali uma chaminha, né? E nesse ano, então, teve um casal de primo meu que a gente foi visitar, conversando com eles. E eles estavam querendo ir. Eu comentei com eles que também tinha vontade. Eles começaram, vamos junto, vamos junto. Quando eu e a Thay voltou para casa, voltou aquela mesma história. Óbvio, a gente assim, poxa, mas... temos que pensar alguma coisa, né? Se a gente quer ir para lá passar uma temporada, que eles queriam ir para passar uma temporada, uma experiência de vida no exterior, que eu estava querendo fazer. E eu ia atrás e pensamos, não, a gente também quer fazer isso, mas vamos tentar o visto de estudante. É um visto que permite você residir nos Estados Unidos durante o período de estudo. E a gente vê se a gente gostar, gostar eu sabia que eu ia gostar. Eu digo, se a gente se adapta à região, ao lugar, se a gente fica bem para Thay, fica bem para Isabela, a gente quer fazer isso, mas se não der certo a gente voltava, não queria fechar a porta do país para um passeio futuro. Então a gente disse, a melhor opção é ir de visto de estudante. Então a gente tentou. Dessa vez a gente não pegou uma empresa para auxiliar ali no visto. Fizemos nós mesmos. Preenchemos tudo online. Na época estava melhor ainda, nessa época de 2018. Eu preenchi o visto estudante, ou seja, numa semana. Escolhi a escola. A DS 160. Claro, eu tive que escolher a escola, justamente na região de Boston, por ter os familiares lá, que iriam nos receber e nos dar um suporte inicial. A gente, então, eu levei tudo que era documento. Fizemos um checklist no dia anterior. Era tudo que tinha ali para mostrar que a gente tinha como comprovar que ia voltar. O valor de pagar a escola, como se manter. Exatamente, tudo. Até, se eu não estou me enganado, eu tinha conseguido uma carta da empresa que eu trabalhava. Eu iria ter o suporte deles. Arrumar um sponsor, tudo certinho. Tudo que certinho. Pedia. Entramos na entrevista, eu estava bem tranquilo, bem confiante. Na minha cabeça estava tudo certo. A gente ia tudo, né? Eu até digo, porque a gente ia na igreja, buscava algumas palavras, alguns sinais e parecia que estava dando tudo encaminhado assim que era para nós ir. Era o momento que a gente ir. E na hora da entrevista, a moça perguntou quanto que eu ganhava, né? E quando eu respondi, ela falou assim, então você declara imposto de renda? Eu disse sim. Ela disse, eu posso ver? Cadê? Daí foi onde eu não imprimi a declaração de imposto de renda. Aí eu falei para ela, moça, você acredita, eu trouxe todos os documentos e você falou agora, eu esqueci de trazer o imposto de renda aqui impresso. Ela falou, não, tudo bem. Aí ela falou isso pra mim e começou. Tecla aqui, tecla aqui, tecla aqui. Sim. Voltou a falar comigo, foi, infelizmente o visto de vocês não foi aprovado, vocês podem tentar daqui uns dias de novo, uma coisa assim, mas ali fica muito triste, né? Voltamos pra casa, bem chateados.
Mas a gente não tinha outra ideia, nossa ideia era que ia dar certo. Tudo na cabeça que ia dar certo, né? E a gente ia aí. Voltou pra realidade daí, né? Ou seja, é Brasil, fazer o quê? A gente até foi na igreja na época, e eu lembro de uma palavra que falou assim, não era o momento, né? Falou tudo, tipo, tava se desenhando para nós. Deus, assim, né? Uma resposta de Deus para ver que não era. Ficar em paz, que não era o momento. Ou seja, falou que a gente iria, mas não era aquele momento ali. Às vezes Deus fala, né, e a gente acha que é agora, mas é que o nosso tempo é diferente do tempo dele, né? Passou, eu comecei a trabalhar, abrir as portas nessa época. Isso, foi voltar da entrevista, praticamente já deu certo dela pegar num trabalho. Esse trabalho dela, você começou a trabalhar no final do ano. Em julho, na verdade. Julho, metade do ano. Julho de 2018. Assim, eu conheci o patrão dela, fiz uma amizade assim de trabalho com ele, e ele, como era um investidor em algumas coisas, também abriu a porta para mim empreender. Eu comecei a fazer algumas obras para ele. Ele tinha alguma franquia aqui, outra ali, obras pequenininhas, né? Você ajustava uma sala comercial aqui, outra ali. Virou de 2019 e começou isso. Aí eu chamei meu irmão, que na época ele estava recém-formado, para ser sócio, me ajudava justamente porque eu ainda tinha um emprego fixo, então eu não queria arriscar. E a gente começou a fazer isso. Então passou o ano 2019, 2020, ou seja, 2019 teve a pandemia, mas no final no Brasil, né, a gente sabe, chegou no começo de 2020. Então 2019 ali a gente fez algumas coisas, quando estava engatinhando a empresa, pandemia. Parou tudo. Né? Parou tudo. Eu, no trabalho que eu estava fazendo, eu estava quase deixando do emprego fixo. Sim. Já estava andando legal, eu estava quase deixando, veio a pandemia. Então, graças a Deus, eu estava ali ainda com o meu emprego fixo, que era uma construtora. E ali desandou um pouco nos meus negócios com meu irmão. Sim. Quando foi daí nessa época, então, foi quando eu comecei a pesquisar Estados Unidos, mas de uma forma diferente. Não mais para estudo, mas eu descobri o visto EB2NW, né? Sim, 2020 já. 2019 praticamente ninguém fez nada, né? Então, em 2020 eu fiz uma consulta com 2 ou 3 escritórios, eu lembro. Um deles disse que o processo, no meu caso, ali no meu currículo, dava para tentar, né? E eles poderiam conseguir. Já os outros diziam que não queriam arriscar, né? Porque meu currículo ainda estava faltando alguns requisitos para atenderem os níveis solicitados do EB2. Então, tudo bem, passou. Então, na pandemia, né, a Laurinha veio, no caso ela nasceu em janeiro de 2021, e então ali começou a voltar a andar as obras no ano 2020, logo depois da pandemia ali, demorou, né, no caso, foi 6 meses, mas começou a andar novamente. Isso começou a fazer, eu ter que fazer obras mais longe, viajar muito, ficava fora muito tempo, e isso começou a bagunçar a nossa vida. 2021 a gente nem viu passar, na verdade, porque nasceu a Laura, o Marcelo estava com bastante obras longe, né, em outros estados. 21, 22 foi mais ou menos assim. Foi bem... Isso gerou nem vimos passar. E isso, infelizmente, acabou gerando uma turbulência no nosso casamento. E a gente quase separou, na verdade. Ficamos até assim 3 meses separados, não separou de papel, nada disso. E nesse período daí foi que na minha cabeça não passava os Estados Unidos. Mas aí a gente nessa situação assim, né, com conflito, enfim, e eu não aguentava mais a questão das obras e de distância, né, com as meninas ali, acaba que eu ficava muito tempo sozinha com elas. E aí eu falei pra ele, então eu vou embora. Voltando um pouquinho, os meus sogros tinham decidido de ir, né, pra lá ficar um tempo. E eu falei, eu vou com eles, já que você tá viajando e tá ficando só fora, então eu vou embora com as meninas, né. Então a Thay começou a dizer que ia, e meu pai daí começou, no caso, vamos Marcelo, vamos pra lá, o que você diz? Eu digo, não. E foi vários não, até que aconteceu vamos lá. A Laura e a Isabela então não tinham visto. Porque até então a Isabela, a gente tentou o visto estudante com a gente e a gente não fez para ela de turista. E quando ela começou com essa ideia de ir, ela deu a entrada, né, nos vistos. Só que estava no ano 2022, estava problema por causa da pandemia, né? Ainda, as datas estavam bem complicadas. E a gente foi em novembro de 2022, elas não estavam com visto ainda, então acabou saindo eu e a Thay. Só que a gente não foi para Boston daí. Esse meu primo, um tempo ficou lá com esses outros familiares nossos em Boston e depois se mudou para a região de Seattle. A gente chegou em Seattle, então no começo ali de novembro. Dia 10 de novembro a gente chegou lá. Quando o visto delas foi ser analisado. A entrevista dela. A entrevista que no caso é a análise deles. E eles daí na análise ali olharam que nós estávamos nos Estados Unidos e
e não negaram o visto, mas eles pediram assim, ó, solicitamos o comparecimento dos pais para entrevista. Então, como essa questão daí do visto delas aconteceu, eu e a Thay já estávamos conversando, nós tivemos momentos de reflexões, análise das nossas vidas, traçamos juntos daí alguns objetivos também, né? Um deles, buscar um visto de residência aqui, um visto de trabalho, sei lá, alguma coisa, né? Começamos a procurar alguns escritórios para tirar algumas dúvidas. A Thay participou de uma ou duas entrevistas junto comigo. Reuniões, né? Reuniões. Só que tem algumas coisas que não encaixam também nos orçamentos, porque a gente não, é muito caro isso. Caro. E nós não tínhamos condições assim de dar um valor, é muito alto. Pensamos em vender o apartamento nosso, a Thay não concordou muito, já estava chegando perto de dezembro, nós tomamos a decisão. Então, você vai para o Brasil, até porque já estava dando quase um mês e pouquinho, né? Longe delas, então, para estar ali com as meninas. E eu vou ficar um pouco mais aqui e ver se a gente acha outro escritório, faz mais alguma consulta. E foi o que a gente começou a correr atrás, ela do Brasil, eu lá dos Estados Unidos. Então a gente achou a Leon Group, por Deus, na verdade eu digo, uma condição excelente. Sim. Conversei com eles disseram a mesma coisa do que os outros, estava legal o currículo. Então a gente tomou a decisão e fechou com eles e começou esse processo. Então eu, estando lá nos Estados Unidos, eu comecei a pesquisar questões de moradia, da região lá de Seattle, enquanto a Thay estava me ajudando a juntar os documentos aqui do Brasil de algumas coisas que precisava. Então, quando você fecha o processo, só para ter uma ideia, a gente fechou em fevereiro, eles te dão 30 dias para você juntar os documentos e eles têm 90 dias, 3 meses para montar o processo e enviar para a imigração, o SIS, né? Fazer a análise. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, para ter nessa época ali, de 2022 ainda, estava alguns meses ali, estava current. Se teu caso fosse aprovado, era questão de meses ali, poucos meses, ele já agendava sua entrevista aqui, você sendo aprovado, o visto impresso no passaporte, ia para os Estados Unidos e dava sua entrada lá no país como novo residente. Mas, bem, quando a gente... Tudo é complicado para... Quando nós demos entrada... É tudo o tempo de Deus. Tudo é o tempo de Deus, né? A gente sabe que tudo, conforme aconteceu, foi da vontade de Deus, assim. Sim. E quando a gente deu entrada no processo, já demorou também, que a gente fechou com eles os 30 dias que era para usar, eu acho que foi para 60 e poucos, porque é muito complexo. É bastante coisa. Você precisa de cartas de recomendação, então, de pessoas. 6 cartas, né? 6 cartas, foi a indicação deles, para ter um peso bom, e isso não é tão fácil, porque assim, no ramo que eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, você tem até contatos, mas você também quer pegar pessoas que tenham uma experiência boa, né? Que também conta, né? Exatamente, pessoas que eu olhava para mim no meu currículo e dizia, eu não sou, tipo assim, eu não tenho um currículo muito bom para dar uma carta de recomendação para alguém com uma imigração, né? Então a gente buscava alguém assim, então foi difícil e sabe, correr e conseguir escolher todos. Que foi vindo as pessoas e a gente foi indo atrás e eles foram aceitando. Porque também é um favor bem grande, né? Fazer isso. A pessoa tem que, ou seja, ele tem que te conhecer profissionalmente mesmo. E são exatamente. Pessoas que têm que ter vínculo, não é assim, não pode ser um professor de faculdade porque ele só te ensinou. Você tem que ter alguém que... Te conviveu com você e viu você de carreira, não é viveu. Ou seja, conviveu no sentido assim, ó, ele trabalhou junto. Ou seja, por mais que seja de outra empresa, mas teve algum desenvolvimento, alguma coisa junto. Então isso dificultava, né? Eu tinha pensado, não, professor da faculdade eu tenho alguns que converso e vai dar mais. Não podia ser esse tipo, tinha que ser que conviveu profissionalmente. Então, a não ser que seja um professor que você fez um estudo acadêmico e seguiu lá com uma tese, aí sim, mas eu digo, no meu caso, era só professores que me ensinaram, né? Então, a gente conseguiu, demorou um pouquinho, eles fizeram o processo, isso tudo no ano 2023. Então a gente, por essa opção e também meio que acreditando que a questão sairia rápida, a gente quis pagar um valor a mais, que tem uma taxa que eles chamam Premium Process, para analisar o seu pleito imigratório em até 45 dias. E então daí eu tenho o processo deles lá, começou e nisso eu continuei nos Estados Unidos, para entender, como eu estava falando assim, processo, que é um processo que ele vê por base no trabalho no seu currículo de trabalho. E como eu estava atingindo já os requisitos, eu optei por tentar fazer um plano de negócio e não um plano de carreira. Ou seja, eu estou pedindo a residência como um profissional, que eu fui aqui no Brasil, e dizendo que eu vou chegar nos Estados Unidos e vou ter um impacto. Qual é o impacto? Eu vou querer chegar e vou abrir um negócio
em tal área. No caso meu, a construção, que eu acho que é o negócio mais fácil, porque é onde está a maioria da mão de obra nos Estados Unidos, de imigrantes está lá, então de brasileiros. Então foi assim, graças a Deus por ter contatos da igreja, né? A gente frequenta a Congregação Cristã no Brasil. Eu pude conversar com muitos irmãos lá, que trabalhavam em vários ramos, conhecer um pouquinho de como era a técnica daquele país, né? Porque algumas coisas mudam, justamente porque nessa região tem temperaturas diferentes, materiais, emprego de método construtivo diferente. Então eu fui entendendo, estudando sobre isso, para justamente na minha cabeça a gente era o quê? Eu estudava ali, vinha para o Brasil, nós fazíamos a entrevista e íamos para lá. E eu já estava com isso tudo na cabeça, tudo era só... A gente achou que seria mais rápido. E no final não foi bem assim, porque o processo trabalha de dois jeitos. Eles enviaram os documentos para a imigração lá em Nebraska, que foram fazer a análise. Ela chegou ainda em setembro, só que foi na sexta, então, tipo, só foi entregue, né? Diz o correio lá, mas quando alguém recebeu para abrir e botar no sistema, foi na segunda-feira, já era dia 2, né? Domingo foi dia 1º, dia 2 na segunda. Botaram, né, como outubro. E no dia 11 de outubro, 9 dias depois ali do ocorrido, ou seja, eles tinham 45 dias para analisar, e no dia 11 saiu o resultado. No nosso caso, graças a Deus, com a sua poderosa bênção, eles aprovaram. O caso foi aprovado, a gente ficou muito feliz. Aí começou o outro trabalho, que é a espera, né? Então, uma coisa que a gente achava que seria ali poucos dias, ou seja, a gente está aprovado desde outubro do ano passado, hoje já estamos aqui na data desse vídeo. 17 de julho. 17 de julho, e a gente está aguardando, ou seja, porque essa fila retrocedeu, né? Eu costumo dizer, para muitas pessoas que não entendem, que é como se fosse uma prova de concurso. Fizeram um concurso para 100 vagas, mas as 100 vagas não entram de uma vez. Às vezes tem alguém que vai saindo, algumas vagas já entram de primeira, outras vai, né? Então, mais ou menos é isso. Então, os Estados Unidos ele tem um limite, que muitos podem pesquisar, na cerca de 240 e poucos mil vistos de imigrantes com base em trabalho, não por família, porque às vezes tem aquele de casamento, pais passando para filhos ou filhos para pais. Tem vários vistos, né? Isso. Esse tipo de visto tem essa quantidade por ano. Então, na pandemia parece que perderam-se alguns vistos desses, porque ele não passava sobra de um ano para o outro, e daí acumulou muitos processos. E hoje a gente está aí com o processo aprovado, como eu disse, em outubro, e a fila chegou agora nesse ano. Perdão. Em 2023. Está em 2023 ainda, está em fevereiro de 2023, só que como a gente já tem a nossa vaga na fila, a gente está esperando só bater a nossa data. E como agora em outubro eles têm uma mudança de ano fiscal. Então, outubro, novembro e dezembro deste ano 2024 já faz parte do ano fiscal 2025. Então, nessa previsão, há uma mudança, eles acreditam já que vai andar muito mais a fila, porque vai ter encerrado os Green Card desse ano, que está aí lá em fevereiro do ano passado, e vai entrar novamente mais 240 e poucos mil vistos. Então, a fila é para dar um pulo, e na nossa perspectiva é que atinja a nós. Nossa data E de a prioridade. gente vai estar indo para entrevista e tudo mais. Então esse vídeo era basicamente para isso, explicar um pouco da nossa história, dizer, a gente está fazendo esses vlogs para nossa ideia é chegar lá na região do Ceará, não tem na nossa visão, não tem youtuber grande, né? Não tem muito criador de conteúdo sobre a região, assim, né? Sobre a região, e a nossa ideia é falar sobre a região, preço. Eu vou até querer fazer já algumas coisas sobre moradias nos próximos meses aí mesmo não estando lá, porque eu já tenho conhecimento como então eu consigo ver nos condomínios como está o preço atual, como eles estão cobrando questões de depósito, tem tudo isso, então vou fazer vídeos falando sobre isso também, para quem tiver interesse da região específica de Seattle, porque nesse meu período lá, eu conheci Las Vegas, conheci São Francisco, conheci Salt Lake City, que é em Utah, Portland, um pouquinho de Portland, porque Portland, esses lugares que eu conheci foi porque, por a gente fazer parte da Congregação Cristã no Brasil, a gente congregava e ficava, né, com os irmãos lá nessas cidades, então a gente conseguia tirar, eu no caso conseguia, porque a Thay estava aqui, né, eu extraí informações desses lugares também, para ter ideia, e no final das contas, mesmo indo para esse lugar, Seattle, na minha visão, naquele momento, ganhava mesmo e era o lugar mesmo que a gente decidiu ir. Hoje, muitas dessas pessoas que estão em outros lugares, às vezes perguntam pra gente, que eu ia com outros irmãos, poxa, tinha a ideia de ir para Seattle, que é uma região muito boa,
muito pouco falada, né? Porque os youtubers grandes estão tudo nas outras regiões, como Boston, no caso Massachusetts lá, né? E na Flórida, Miami. E tem bastante brasileiro, mas Orlando. não tanto quanto as outras regiões, né? E pra gente isso é um ponto positivo também, na verdade, né? Então a gente decidiu criar o canal, né? Pra gente compartilhar com vocês como que vai ser a nossa nova vida, né? Lá com as meninas, questão de escola, adaptação, que é tudo novo, né? A gente vai começar do zero. E vai poder mostrar tudo isso. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós estamos fazendo algumas viagens, aproveitando esses últimos dias. A gente quer ir para outros lugares aqui para passeio, então a gente vai estar fazendo esses vlogs, conhecendo essas cidades, regiões, colocar aí nos vídeos para vocês a nossa experiência, a nossa visão. A gente eu ainda posso ter um pouco atrapalhado, porque não tem essa conhecimento total do que mostrar, do como falar, para um vídeo ficar curto, não. Então eu peço que tenham paciência nesses primeiros vídeos. Se quiserem, deem dicas embaixo, sugiram algumas coisas, que a gente vai ficar muito contente, né? A gente quer mesmo ter o feedback de vocês. E a gente vai gravar depois um vídeo também para explicar com mais detalhes como que funciona o visto, né? Se alguém quiser saber também, quiser deixar perguntas. Vai fazer um vídeo mais completo só com base no visto. Não, esse era para entender nossa história e nos conhecer. Né? Eu, Marcelo, a Thay, a Isabela e a Laura tem nos outros vídeos. Então é isso, a gente queria contar, né, um pouquinho para vocês. E tem o Instagram, né? Tem o Instagram, a gente vai deixar o Instagram aí. Instagram. Vocês seguirem lá também. A gente ainda não tá... A gente não tem uma constância ainda nas publicações, porque, como eu disse, está se adaptando. Na verdade, a gente decidiu agora, né, a falar sobre essa mudança, porque a gente também fica ansioso, né? Então procuramos viver esse processo, né? Então agora que a gente começou a compartilhar também, tem muita gente que também nem sabe, assim. Tá bom, pessoal? Agradeço por terem visto até aqui. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativa o sininho, né? E deixa o like, eu já falei? Eu acho que sim. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Com Marcelo, Thay, Isabela e Laura, nossa família, sua companhia. Venha com a gente.